Oferecimento Valor, Centro de Soluções em Negócios Imobiliários. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Na Berlinda, um programa independente do canal R3Cast. Ao meu lado, o anfitrião, jornalista Nubem Bonfim e eu, Wilker Lima. Hoje o nosso entrevistado é pré-candidato a governo do estado. Ele é médico sanitarista, pai de 3 filhas, foi secretário municipal de saúde de Aracaju, secretário estadual de saúde de Sergipe, ex-deputado estadual, ex-deputado federal e hoje senador da República. Nosso convidado, Rogério Carvalho Santos. Quero aqui primeiro agradecer a presença do senador e também dizer que ele fica à vontade para responder todas as perguntas ou se abster de algumas, mas saiba, senador, que iremos insistir em perguntar. Nesse momento está na Berlinda. Senador. Primeiro, cumprimentar Nubem Bonfim, e você, Wilker. Agradecer por essa oportunidade de estar aqui. Vocês podem apertar o quanto vocês quiserem, que eu estou aqui para isso. Vocês me botaram na Berlinda, né? Mas você só esqueceu de registrar um fato muito importante. Opa! Que eu sou professor do curso de Medicina da Universidade Federal de Sergipe. Muito bem. Obrigado aí por acrescentar mais esse item, senador. Muito importante, né, professor? Isso. Totalmente. Médico. Com certeza. Nubem? Bom, primeiramente queria agradecê-lo por ter aceitado nosso convite e perguntar como está o andamento do seu projeto que estabiliza os preços dos derivados do petróleo. Ele estava na pauta dessa quarta-feira passada. Houve mudanças significativas no texto original que nós apresentamos. Nós apresentamos com a criação de um imposto de importação para estimular o refino do nosso óleo no Brasil e impedir que houvesse ou que haja a exportação de empregos. Sim. As pessoas não sabem que quando você exporta o óleo, petróleo bruto, e não refina aqui, esse petróleo vai ser refinado fora do país. Essa refinaria tem petroleiros, muitos funcionários, e você está exportando o petróleo e os empregos que nós poderíamos ter aqui se esse óleo fosse refinado no Brasil. Em substituição, não tirou de todo o imposto, mas baixou bastante a alíquota, mas criou um conjunto de receitas para criar o fundo de estabilização. E esse projeto deve estar na pauta da próxima terça-feira. Além do meu projeto, que foi importante porque ele provocou o debate, né? Esse projeto estava... Eu apresentei em abril de 2021, quando começou essa escalada de preços, e quando o Otto Alencar, Sim, que virou presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, com a retomada dos trabalhos semipresenciais, né, eu pedi para ele pautar, ele pautou, pedi para que ele definisse um relator e que fosse alguém que conhecesse da área, sugeri o nome do senador Jean Paul Prats, ele sim, designou, e o senador Rodrigo Pacheco, o presidente, pautou, depois do debate na comissão de audiências públicas, no plenário do Senado, nessa última quarta-feira, e terça-feira vai para o plenário os dois. O nosso, que foi o que provocou o debate nacional sobre o preço, a paridade de preço internacional,
que é o que estabelece o preço da gasolina, do gás de cozinha e do óleo diesel, vai também o projeto que modifica a forma de cálculo do ICMS cobrado pelos estados para os derivados de petróleo. Eu queria chamar a atenção da importância desse debate. O petróleo ele é uma matéria-prima para quase tudo que nos cerca, né? Além de ser uma fonte de energia importante. Quando os rios baixam, quando a gente diminui a produção de energia pelas nossas hidroelétricas, são as termoelétricas que entram em operação. E são derivados de petróleo, são combustíveis fósseis. Que são utilizados para gerar a energia elétrica. Então, você imagine um produto que mexe com todas as cadeias produtivas, todos os setores produtivos, transporte, indústria, tudo tem petróleo. Imagine você ter esse produto cotado em dólar. Imagine o quanto isso vai impactar na inflação. Imagine o quanto isso vulnerabiliza a nossa economia. Você tem uma crise como agora estamos vendo a Rússia, a OTAN, ali a invasão da Rússia na Ucrânia, né? Sim. A Rússia contra os países do oeste europeu. Essa crise vai aumentar o preço do petróleo. O preço do dólar cai, mas aumenta o preço do petróleo. Isso vai impactar direto na inflação, como impactou em 2000, e agora vai impactar ainda mais, e aumenta a taxa de juros. Então, desorganiza toda a nossa economia, além de trazer de volta um grande fantasma do passado, que é a indexação da economia. Lembram que a gente falava, a economia está indexada. O que é a economia indexada? É uma economia que as pessoas que está sempre aumentando o preço dos produtos porque tem um aumento regular na base de cálculo do custo de produção. E quem que faz isso? O aumento do preço do petróleo, né? Porque o governo adotou como política de preço a paridade de preço de importação. Não é nem o preço do petróleo no mercado internacional, é o preço, a paridade de preço de importação, que é com os custos de importação aqui no mercado brasileiro, ou seja, o transporte, tudo. E por isso a Petrobras teve um lucro de 1.400% acima do que vinha tendo nos anos anteriores. Os acionistas ganham, mas a população perde. Do O jeito Brasil que está. perde. Os acionistas ganham muito, a população perde muito. Ou seja, se um grupo de 15, o governo do presidente Bolsonaro, que controla parte das ações da Petrobras, e um grupo pequeno de grandes acionistas privados, alguns fundos vinculados a alguns grandes bancos brasileiros, certo? Sim. Ganham bilhões, e quem paga essa conta são os brasileiros mais pobres na hora de comprar o bujão, na hora de comprar o feijão, na hora de comprar o arroz, na hora de comprar a carne. Por quê? Porque esses produtos também ficam mais caros por conta da inflação que o aumento do preço da gasolina, do gás, gera em toda a economia. Então, você perde poder de compra e diminui a capacidade de consumo da população. É uma tragédia para a sociedade, para toda a população e para a nossa economia. Perfeito. Senador, a Lei Paulo Gustavo, ela foi aprovada na Câmara recentemente, deve voltar para o Senado, não é isso? Já voltou. Já voltou, né? Já voltou. E ela tem um incentivo de 3 bi, um pouco mais de 3 bi. Sergipe está contemplado nessa área da cultura? Em tese, esse recurso contemplaria todas as unidades da federação. A dificuldade é o governo Bolsonaro vê a cultura e a arte como algo fundamental para a vida em sociedade.
Então, eles boicotam que seja pautado, quando é pautado faz confusão para poder tirar da pauta. Então, hoje a gente tem uma obstrução da base governista no Senado para que não seja pautado. Mas a gente tem insistido, e o nosso líder, o Paulo Rocha, e o líder da minoria, o Jean Paul, e outros líderes de outros partidos, como Randolfo Rodrigues e outros, têm insistido para que esse projeto entre na pauta e a gente vote. Qual a consequência da cultura não ser prioridade para o Brasil? Olha, primeiro que a cultura ela é muito mais do que entretenimento. É um campo de linguagem universal. A música, por exemplo, é uma linguagem universal. As pessoas, a dança, a arte cênica, sem contar que por trás de tudo isso você tem uma grande mobilização de força de trabalho, de renda, de emprego que está envolvido nessa atividade quando se trata do entretenimento e mesmo as atividades mais profundas da música, da dança, do teatro. Mas tudo isso mobiliza um batalhão de pessoas, desde iluminadores, de sonoplastas, engenheiros. É um exército de pessoas que trabalham nessa área e quando você desinveste, você desemprega, reduz a renda, diminui o movimento da economia. Quantos bilhões os Estados Unidos movimenta na indústria da cultura ou do entretenimento, como eles chamam, a Europa, o mundo inteiro. É uma das indústrias mais poderosas e que mais movimenta pessoas e recursos no mundo. Então, a ignorância é que faz com que um governo... Só tem uma explicação. A ignorância não olhar para este segmento como segmento relevante para toda a sociedade. Que é a identidade de um povo. Sim, sem contar que nós estamos falando daquilo que materializa a identidade de uma determinada nação, um determinado povo, a cultura, de uma maneira mais estrito sensu, né? Então, infelizmente, governos mais conservadores, mais fechados, autoritários, não gostam do que a cultura produz em termos de liberdade de pensamento, de reflexões mais críticas. A cultura também é um palco para grandes reflexões. E qualquer governo com perfil mais autoritário sempre se opõe à cultura. A cultura é sempre um dos primeiros setores a sofrerem as consequências de governos conservadores, reacionários, governos mais autoritários. Pode observar a engenharia do consentimento. Eles, no imaginário coletivo, eles não querem justamente que as pessoas pensem livremente, as pessoas reflitam, discutam, debatam sua realidade política, né? Exatamente. Você respondeu exatamente o cerne da questão. Ou seja, quanto mais o governo autoritário, conservador, menos ele quer liberdade de expressão, menos ele quer sofrer crítica. Porque, veja, a arte ela é livre. Ela é livre para manifestar a leitura atual e futura. O devir histórico também está na arte. Ou seja, o que vai acontecer para frente, a crítica do que está acontecendo, a crítica do que pode ser o futuro, e isso forma opinião. Né? E coletivo com opinião mobiliza as classes, mobiliza a sociedade. Então isso incomoda a governos autoritários. Economizamos tempo, espaço, e quando investimos em energia solar, economizamos dinheiro. Utilizando uma fonte de energia limpa, o sistema de energia solar inteligente é seguro e gera uma economia de até 90% na sua conta, com um aliado que se renova a cada manhã: o Sol. Colabore com o planeta e o orçamento da sua casa ou empresa. Ligue 3256-6085 e conheça todas as vantagens. M Solar, utilizando o sol a seu favor.
Com mais de 20 anos no mercado, a Intercel proporciona credibilidade e confiança. Agora, com nova loja na Avenida Hermes Fontes, 163, São José. Ampliou ainda mais seus serviços e produtos, garantindo muita diversidade. Venha também fazer parte da nossa família. Intercel, riqueza em qualidade e tecnologia para você. O Twitter do senador, há umas horas atrás, onde tem um trecho que diz que há um pouco mais de 54 milhões para Sergipe. É isso mesmo? Isso. Na cultura, essa lei sendo aprovada? Sendo aprovada, essa é uma possibilidade que a gente tem que correr atrás, né? Que bom. E isso é importante, né, Nubem? Muito, demais. Inclusive o Estado está precisando também, né, investir setor. muito na cultura, no turismo, no desenvolvimento, né, nessas áreas que geram emprego, renda também. Isso. Imediato. Exato. Senador, tem muito provocado na imprensa a questão do orçamento secreto. Por que o senador votou a favor? Eu votei contra a emenda de relator na votação do orçamento, e no ano de 2021 eu apresentei um voto separado no primeiro PLN que estabelecia os limites. PLN é um projeto de lei do Congresso Nacional, que estabelecia o valor da verba do relator. A gente extinguia, no nosso relatório, a gente extinguia essa verba que seria coordenada pelo relator. Mas foi aprovado. Ao ser aprovado, havia um questionamento na liberação do recurso, não havia transparência. O STF pediu que fosse feito pela mesa diretora do Senado, apresentasse uma proposta para dar transparência ao gasto. Então, como membro da mesa diretora, eu me posicionei e recebi um puxão de orelha do meu partido, confesso, né? Mas eu me posicionei coerente com o que foi deliberado pela mesa diretora do Senado. Eu sou o terceiro secretário do Senado Federal. Praticamente todos os expedientes e todos os encaminhamentos de projeto de lei para a presidência da República é feito por mim. Eu tenho uma relação muito boa com o senador Rodrigo Pacheco, e a gente tinha um acordo. Vamos encaminhar uma proposta para dar transparência. Sim. E eu votei a favor, né? O problema é que o meu voto foi 33-32 a votação. Isso foi apertado. E se eu não tivesse votado, ficaria 32-32, mas o presidente desempataria. Então, passou a impressão de que o meu voto foi o voto decisivo. Foi um voto que eu dei consciente, sabia o que eu estava fazendo. E fundamentado, né? E fundamentado, porque tinha que dar transparência. Não dava para você, o relator, mandar o dinheiro e você não saber quem se beneficiou desse dinheiro. Não foi uma posição individual, o senhor conversou com a mesa, foi tudo acordado. Essa foi uma construção, na verdade, uma resolução. Não foi um projeto de lei, não foi... Foi uma resolução da mesa diretora para dar transparência à aplicação da emenda de relator. Sim. Certo? E a gente encaminhou, aprovou para encaminhar ao STF, que tinha suspendido o pagamento de emendas do relator. Então, acho que, tá claro. Isso foi uma decisão bastante consciente que eu tomei. Nubem. Bom, vamos para a política nacional. Lula ganha no primeiro turno, senador? Eu espero que isso aconteça, né? Eu tenho essa impressão, porque o Bolsonaro ele vai consolidando o eleitorado dele, Lula vai consolidando a posição dele, e os outros candidatos ou têm migrado para Lula ou têm migrado, os eleitores dos outros candidatos já estão fazendo voto útil, sim, migrando para Lula ou para Bolsonaro. Então, eu tenho a impressão de que nós vamos ter uma eleição bem
marcada com duas forças. Será uma eleição plebiscitária já no primeiro turno. No primeiro turno. Eu tenho essa impressão. Pode ser que mude, né? Nós estamos ainda há 6 meses do pleito, um pouco mais, talvez pouco mais, mas 6 meses do pleito aproximadamente. Então, pode ser que a realidade mude um pouco. Mas eu não acredito, porque a tendência é de consolidação do Bolsonaro e Lula já está consolidado e Bolsonaro consolida a posição de segundo nessa disputa e que os outros, como o Dória, o Ciro e quem aí for aparecendo, vai ficando cada vez menor, o Moro, que diminuíram de tamanho, certo? Porque já começam a migrar como se fosse voto útil para um ou para outro candidato. É verdade. Verdade. Federação. Exatamente. A federação, o PSB vai tentar uma federação com o PT ou não há essa possibilidade? Essa possibilidade, a federação do PT, PSB, PV e PCdoB é uma realidade concreta. Eu diria que PV e PCdoB 100% acordado e com o PSB 95% negociado. Portanto, eu acredito que até final de abril a gente tem todas as questões resolvidas e a federação consolidada. Na Bahia, o PSD, do senador Otto Alencar, está conversando com o PT, e inclusive o senador Jacques Wagner poderia ceder a posição dele para o Otto Alencar e Rui Costa iria para o Senado. Como é que o senhor vê justamente essas negociações? Na verdade, na Bahia, o que aconteceu é que o governador Rui Costa manifestou o desejo dele de ser candidato a senador. E sendo candidato a senador, não dá para ter na mesma chapa o candidato a senador e o candidato a governador. É um puro sangue. Então, né? neste caso, o senador Jacques Wagner, que já foi governador 2 vezes, uma pessoa muito respeitada e querida pelos baianos e pelo Brasil, né, ele colocou à disposição para que o PSD, e isso não tem a ver com articulação nacional, apoio do PSB, as especulações e as inlações que as pessoas fazem desprovidas, na maioria das vezes, de base real, concreta, de conhecimento do que está por trás, do que de fato aconteceu. Então, o Otto Alencar acabou indo senador, né, no final do mandato, está indo para a disputa de governo. O Rui Costa vai ser o candidato a senador, inverteu. E o Jacques Wagner continua no Senado. Tem mais 4 anos. Tem mais 4 anos. Então, Isso. Eu acho que eles lá se entendem e eu vou dizer para vocês, o Otto Alencar é uma pessoa muito querida por mim, muito querida, eu diria que pela maioria do Senado Federal, e uma pessoa de posturas muito transparentes e muito firme. Então, a Bahia, com Jacques Wagner ou com Otto Alencar, creio que vai estar em boas mãos. Eu não diria que não tem diferença, porque sempre tem o estilo de cada um. Mas em termos de lealdade a um projeto e capacidade de tocar um governo, o Otto Alencar tem essa competência e tem bom ouvido. Certo. Ele escuta. Senador, e aqui em Sergipe? Será o inverso da Bahia? Aqui o PT vai a governo e o PSD pode vir a Senado? Existe essa possibilidade? O senhor aceitaria que Fábio Mitidieri fosse seu candidato ao Senado? Sim. Eu tenho uma relação de muito respeito com o Fábio Mitidieri, com o Luiz Mitidieri, o pai dele. O tio dele é meu primeiro suplente. Isso. Né? O fato de nós estarmos pleiteando, né, o mesmo cargo no momento,
não nos faz inimigos, nos coloca temporariamente numa disputa eleitoral, e toda disputa, se isso vier a acontecer, eu tenho, da minha parte, já dito para ele e ele para mim, que nós vamos fazer dentro do mais alto nível, fazendo um debate sobre propostas, sobre como quem apresenta que projeto, né? A sociedade precisa saber o seguinte: qual o projeto que cada um dos candidatos está apresentando para a sociedade. Então, a gente fique nesse eixo. Isso é muito importante, porque uma disputa civilizada é mais pedagógica para a sociedade. E agora, se ele não for escolhido o candidato do governador, eu teria total interesse de tê-lo na nossa chapa como senador. É isso, acho que não temos dificuldades do ponto de vista da convivência, certo? Agora, que eu acho que é momento do Estado de Sergipe dar uma guinada em termos de desenvolvimento econômico, de recuperação do investimento na área da saúde, mudar o olhar sobre a educação, infraestrutura. A gente precisa no turismo. O senhor já começou a construir esse projeto com Sergipe de Todos. Sergipe de Todos. Veja, nós precisamos dar um passo para o futuro. A nossa economia ela cresce, mas as pessoas se empobrecem. Tem alguma coisa errada. A miséria aumenta porque o nosso modelo de organização produtiva e como o crédito, como o dinheiro está circulando nas mãos de poucas pessoas. Com isso eu não estou dizendo vamos tirar o dinheiro das mãos de quem tem dinheiro. Não, sim. Vamos criar oportunidade para que as pessoas possam ter emprego, renda, possam empreender, que a gente possa construir no nosso estado. Nós não temos agroindústria, por exemplo. Nós temos espaço para mais de 100 agroindústrias, que pode gerar em torno de 50 a 100 empregos, cada uma delas, distribuídas. Indústrias que não vão embora, que não encerram o ciclo, porque o ciclo da vida ele é permanente. São empresas que estão vinculadas a um ciclo de produção que é cultural. Então, é firme, é consistente e é mais permanente. Nada é para sempre, mas é mais permanente e consistente. Nós modernizaríamos a nossa economia com mais empresas, com mais indústria. Se tem mais indústria, você vai ter mais emprego, mais renda e, na sequência, você vai aumentar o emprego no comércio, no serviço, né? Você vai aumentando, você aumenta emprego em todas as frentes se você tiver um processo de industrialização que nós temos perdido. Como nós precisamos rever, por exemplo, nós temos uma grande reserva de potássio, e é a única do hemisfério sul, e está lá na Carnalita, nós precisamos, mas não podemos fazer como estão fazendo com o petróleo. A gente não pode tirar o minério, trazer para a superfície, fazer a flocagem dele, botar num container exportar para outro estado para ser processado. Tem que processar aqui. A gente tem que trabalhar e brigar para que seja processado aqui, para ser industrializado aqui, né? Para que seja misturado depois no fertilizante aqui, para que a gente gire a nossa economia. A gente produz milho, mas a gente não produz proteína animal. Isso. A gente não tem granja suína, tem pouca granja de aves. Então, a gente tem o Rio São Francisco margeando todo o norte do estado, mas a gente tem uma piscicultura tímida. Poderíamos ter uma piscicultura muito mais consistente se tivéssemos uma processadora de peixe, de pescado, tivesse uma fábrica de farinha de peixe, tivesse fábrica de ração, laboratório para produção de alevinos e de larvas de camarão. Da mesma forma, a carcinocultura, a gente exporta tudo in natura. Tudo isso precisa ser revisto no nosso estado para a gente gerar riqueza e que a riqueza fique aqui. A mandioca, a gente pega a nossa mandioca, os caminhões levam para a Bahia, eles empacotam e vendem no supermercado aqui. O nosso arroz, a gente vende para Alagoas,
eles beneficiam e vendem empacotado aqui. O gás de cozinha. O gás de... tudo. Então, alguma coisa está errada com a nossa organização produtiva que a gente precisa rever. Esse é um desafio muito grande. Na área da saúde, por exemplo, a pessoa passa em 3 hospitais para ter solução do seu problema, mas no hospital regional não consegue fazer o diagnóstico, porque falta estrutura diagnóstica. Aí vai para o USE, faz o diagnóstico. Aí depois tem que ser removido para o hospital que vai fazer o procedimento. Qual seria essa solução, A solução senador? é ter centros diagnósticos regionais com muita resolutividade, que eu não tive tempo de fazer quando fui secretário de Estado da Saúde. A gente iniciou as reformas dos hospitais, que foi o que salvou a gente na pandemia. A gente duplicou o USE, a gente criou o Hospital do Lagarto, o Hospital de Estância, Glória, Itabaiana, Propriar, Socorro e outros hospitais que também tiveram um papel importante na pandemia, como de Tobias Barreto, de Buquim, de Poço Redondo, de Porto da Folha, o Cirurgia, o Santa Isabel, que passaram por transformações no período UTI do Cirurgia, UTI do Santa Isabel, foram implantadas no período que eu fui secretário, ideia da governador, a UTI do Hospital Universitário, que a primeira UTI foi implantada quando eu era secretário municipal de saúde. Então, a gente fez tudo isso, mas tudo isso tem 10 anos que o investimento foi feito. Então precisa incrementar, ou seja, recuperar toda essa capacidade produtiva, atualizar as tecnologias. Alguns hospitais precisam ampliação, como o de Socorro, como o de Propriar, para poder abrigar leitos de terapia intensiva. Não se concebe mais hospitais sem terapia intensiva. E precisamos ter centros diagnósticos acoplados a esses hospitais, com tomografia, com ressonância, com métodos gráficos, métodos, exames laboratoriais que hoje, provas bioquímicas que hoje é muito mais fácil, você consegue com pequenos equipamentos fazer várias provas ao mesmo tempo, a tecnologia evoluiu bastante, é mais barato fazer. Então, isso é muito importante, porque o paciente chegou em Propriar, já sabe se é um AVC hemorrágico ou isquêmico. Se for isquêmico, é tratado lá. Se for hemorrágico, não precisa vir para o USE. Vai direto para a cirurgia para fazer o procedimento. Você tira um hospital do meio. Você pode economizar até 200 milhões de reais por ano só em retirar um atendimento extra e desnecessário que você faz para poder resolver o problema de um doente. Uma tecnologia certa a favor da sociedade. Da sociedade. E esse modelo de Estado ágil, célere, eficiente, o senhor pretende construir também com a participação do povo? Sim, e com a participação do setor privado. Sim. Acho que nós precisamos tornar o Estado mais transparente. A corrupção, quem acha que a corrupção pode ser combatida somente com punição, está cometendo um grande equívoco. O instrumento mais eficaz de combate à corrupção é a transparência. Se você está num lugar e está assumindo coisas e você enche aquele lugar de câmeras, você pode deixar tudo ali que ninguém vai pegar. Exato. É uma prevenção, né? Certo? Por quê? Porque está sendo visto, né? Então, o Estado, de uma maneira geral, ele precisa se tornar um Estado mais transparente. E um Estado mais amigável com o cidadão. Então, hoje, quando você abre um computador, ou quando você pega um celular, ele é amigável. Você se relaciona com ele de forma intuitiva. Mesmo que você nunca tenha pegado aquele aparelho, rapidamente você já está sabendo manuseá-lo sem ler manual, sem nada, porque é intuitivo, é amigável. O Estado brasileiro, ele é pouco amigável na relação com o cidadão. É uma relação muito burocratizada, muito fechada. Você precisa ter um manual ao seu lado para saber como é que o Estado funciona. Você está entendendo? Certo. Então, é preciso modernizar isso também. Não faz sentido a gente tirar certidão de nascimento no cartório e não poder tirar carteira de identidade num cartório em qualquer cidade do interior do Estado. Por que não? Se a certificação digital está aí e mostra a sua eficácia. Se eu posso ter uma carteira de motorista digital, como é que eu não consigo fazer uma identificação daquela pessoa? Se
o que você leva para tirar a sua identidade é o seu... é a sua certidão de nascimento, né? Exatamente. E o endereço, o comprovante do endereço. Por que eu não posso ir no cartório e fazer isso lá no seu município, perto da sua casa, o Estado pagando, porque é um direito, o direito à identificação é um direito, então o Estado tem que pagar por isso, e é um sofrimento. Você quer uma licença ambiental, para um sai em 10 dias, para outro sai em 50 dias, tem que ter regra, uniformidade. Você quer uma vistoria e um projeto de liberação do Corpo de Bombeiros, para um sai em 6 meses, para outro sai em 1 ano. Por que não tem que ter um regramento? Essa relação e essa interface do Estado com o cidadão precisa se tornar mais amigável, um Estado mais ágil, mais moderno. Então, para isso, nós precisamos aportar tecnologia, né? Para botar na mão do cidadão todos os serviços que o Estado oferece, disponibilizar para o cidadão processos muito bem estruturados e transparentes. Você dá transparência, aí acaba parte da propina, acabam várias, e trazer o setor privado para algumas atividades de forma complementar ao público, de forma complementar, naquilo que eles podem aportar expertise gerencial e capacidade operacional para melhorar a entrega do serviço ao cidadão. O foco tem que ser melhorar e tornar mais amigável a relação do Estado com as pessoas. Porque o Estado tem um monte de tecnologia, mas para facilitar a vida do servidor. Mas não é para facilitar a vida do cidadão. Tem que facilitar a vida do servidor, mas tem que facilitar muito mais a vida do cidadão para que ele se sinta parte, né? Com as novas tecnologias, a democracia passou a ser quase exercida e a sua manifestação é direta. Você tem que ter canais permanentes de manifestação em todas as áreas de atuação de governo. Uma plataforma como a que a gente lançou, Sergipe de Todos, tem que ser algo permanente. A população tem que estar opinando, falando o tempo inteiro, avaliando. Entrou no serviço, já entra, já avalia, já faz a crítica, já é ouvidoria, tem que estar na mão do cidadão. Fazendo uma analogia do que o senhor está falando, controle do Estado. Seria mais ou menos assim, o paciente dizer ao médico aonde está doendo? Seria mais ou menos isso, né? Exatamente. O tempo todo. Isso. Se você quiser fazer uma gestão moderna, atual, você tem que trazer a tecnologia como aliada para melhorar a vida das pessoas. Essa experiência que o senhor acumulou na vida pública o torna o pré-candidato mais preparado hoje para assumir o governo? Ou um dos mais preparados? Eu não quero ser pretensioso, né? Eu trilhei um caminho, né? Eu fui pesquisador durante 10 anos, eu fui secretário municipal, secretário estadual, fui secretário de gestão do Ministério da Saúde por um período, eu já fui presidente de sindicato, presidente de federação, presidente de associação, presidente de centro acadêmico, eu tenho especialização em gestão, tenho especialização em saúde pública, tenho mestrado, doutorado em saúde pública, já vivi a experiência de ser deputado estadual, deputado federal, estou vivendo uma experiência magnífica, grandiosa, que é o cargo de senador da República, porque na CPI eu vi a importância que a gente tem. A gente mudou os rumos de como o governo estava se conduzindo e conduzindo a sociedade durante a CPI. Quando a CPI começou, a gente tinha 54% que aceitava a vacina. Quando a CPI terminou, era 95%. Veja o quanto a gente interferiu no comportamento das pessoas de forma positiva. Sim. A vacina não chegava, a nossa pressão fez a vacina chegar, né? Então, se a gente olhar bem, é uma função muito poderosa a do Senado da República, né? E é uma experiência muito gratificante, grandiosa.
Aí hoje eu estava numa reunião antes de vir para cá, e eu peço desculpas a vocês pela espera. A gente compreende a agenda. Aí um prefeito, que é uma pessoa muito querida, o Gilberto Mainá, uma pessoa de muito boa índole, um ser humano incrível, ele disse, você está saindo da sua zona de conforto para poder vir para a planície de novo, para poder recomeçar. Mas isso é um... Quem entra na política por opção de vida, eu não entrei, na minha opção não foi a política, a minha opção foi feito na pastoral universitária, opção preferencial pelos pobres, a libertação do homem todo e de todos os homens. Como você vai fazer isso? Como disse o Papa Francisco, o lugar para fazer as grandes transformações é no exercício da atividade pública, que pode ser um lugar de exercício pleno da compaixão. Então, como? Se eu tenho essa oportunidade, eu vou ficar no conforto desenvolvendo um mandato, acredito que o meu mandato, eu sinto reconhecimento da sociedade sergipana, a CPI e nacional, eu vejo pelas redes sociais, mas e o desejo de estar do lado do nosso povo, construir uma agenda de ruptura com essa miséria permanente que a gente vive, de transformação do nosso Estado. Isso é muito, muito mobilizador. Mobiliza, eu tenho vontade, tenho um desejo de construir esse processo de forma coletiva, de mudança. Não a mudança, não, de transformação mesmo. Ou seja, porque a gente está em cima de um pote de ouro. O nosso Estado é um pote de ouro. E vivendo na miséria, como explicar isso, Nubem, Wilker? Porque você está em cima de um pote de ouro. Por que é um pote de ouro? Porque a gente está em cima de uma reserva petrolífera que permite extrair 250 milhões de barris de petróleo dia. De óleo da melhor qualidade. Se você botar no tanque de um caminhão, ele funciona, sem refino. Nós podemos produzir 30 milhões de metros cúbicos de gás natural dia. Nós podemos produzir potássio, carnalita. Nós podemos voltar a produzir petróleo em terra. Nós temos terras férteis na zona da mata, no agreste, e o nosso semiárido é fértil. Nós temos bacias secas no semiárido e no agreste que podem se transformar em grandes represas para fazer pequenos projetos de irrigação para a produção de alimentos, né, no entorno dessas represas. Então, tem tanta coisa. A gente tem um banco estadual que pode se transformar num banco de fomento. A gente tem uma empresa de saneamento que, capitalizada, pode levar água para 100% dos domicílios do nosso estado. Tem tanta coisa para fazer que dá vontade. É desafiador, mas compensa, né? Compensa. Economizamos tempo, espaço. E quando investimos em energia solar, economizamos dinheiro. Utilizando uma fonte de energia limpa, o sistema de energia solar inteligente é seguro e gera uma economia de até 90% na sua conta, com um aliado que se renova a cada manhã: o Sol. Colabore com o planeta e o orçamento da sua casa ou empresa. Ligue 3256-6085 e conheça todas as vantagens. M Solar, utilizando o sol a seu favor. Com mais de 20 anos no mercado, a Intercel proporciona credibilidade e confiança. Agora, com nova loja na Avenida Hermes Fontes, 163, São José. Ampliou ainda mais seus serviços e produtos, garantindo muita diversidade. Venha também fazer parte da nossa família. Intercel, riqueza em qualidade e tecnologia para você. Essa paixão que a gente percebe aí do senhor em relação a hoje, colocar o nome como pré-candidato ao governo, é a mesma paixão, aquela quando o senhor tinha, quando tentou colocar o nome à prefeitura de Aracaju? Essa paixão, ela expandiu para o estado agora? É isso? Eu diria que essa paixão de hoje é uma paixão mais madura, mais serena, com mais
qualidade, né? São 10 anos depois, né? Fiquei 4 anos sem mandato, foram 4 anos de muita reflexão, de amadurecimento, e eu tenho muita gratidão, inclusive, por não ter ganho aquela eleição, por incrível que pareça. Porque eu tive a oportunidade de me ver, de saber onde era que eu estava errando, de amadurecer, né? Que as pessoas acham que está fazendo sempre tudo certo. Sim. E nem sempre você está fazendo tudo certo, né? Então eu tenho gratidão, fundo do meu coração, por ter passado esses 4 anos me conhecendo. Perfeito. Senador, vamos para a política aqui. O Valmir de Francisquinho, ele declara para todos que gostam muito de conversar com o senhor, tem uma admiração, e ele é pretendido por vários palanques. Inclusive, a gente observa que o senhor tem contribuído com a liberação de recursos para vários municípios, independentemente da legenda partidária. E muitos prefeitos do PL, que é o partido do presidente, o senhor tem admiradores também, prefeitos que podem apoiá-lo. Já se fala no voto bossogério, o voto de eleitores do partido de Bolsonaro votando em Rogério por influência de Valmir. O senhor está sentindo isso também na região do Agreste, no Sertão? Não esconda nada. Veja, o meu eleitor, ele é praticamente o mesmo eleitor de Lula, né? E deve ser, mas tem pessoas que por algum motivo não votam em Lula e tem simpatia por mim. Então, Voto não se rejeita, né? é bem-vindo. A gente precisa respeitar as pessoas, saber o limite delas. Eu respeito. Mas o meu voto é um voto casado com o voto em Lula. Isso é claro, pela identidade que a gente tem. O Valmir de Francisquinho, eu o convidei para participar da chapa majoritária. Se o lugar, se vice, se senador, e se ele vai querer, eu não tenho como responder, né? Mas acho que ele O senhor sentiu positividade quando fez o convite? Eu sinto que ele tem respeito, como eu tenho por ele, eu respeito, ele me respeita, isso é muito bom na relação, né? Sim. Uma relação de respeito, numa relação de troca. Ele não está pedindo para trocar nada com nada, nem eu estou trocando nada com nada, não estou fazendo negócio. Isso. É convencimento político que ele precisa ter para aceitar caminharmos juntos. Se isso acontecer, vai ser muito importante para a gente. Vamos Nubem, esclarecer. E rapidinho, teve um evento do senador em Itabaiana, Sim. que o prefeito estava em massa com os outros prefeitos, apoiado por ele na eleição de 2020, no evento Sim. do senador. Foi. E Valmir não esconde de ninguém a admiração que ele tem pelo senador Rogério Carvalho. Vamos esclarecer uma coisa até para o eleitor, para a população sergipana entender. Esse bloco que está aí, do governo, é um bloco construído pelo PT de Marcelo Deda, pelo PT de Rogério Carvalho, pelo PT de João Daniel, onde Jackson, Belivaldo, Valadares, todos faziam parte. Então, em momento nenhum, o senhor está descendo de palanque, o senhor está desconstruindo esse palanque. Agora o senhor tem legitimamente a condição e o direito de disputar, ser um pré-candidato. Em que momento o senhor sentiu que não teria chance de ser pré-candidato desse agrupamento? Primeiro, uma situação em que eu tinha alguns desconfortos, né? Acho que a forma como a gente precisa cuidar do desenvolvimento econômico, a forma como a gente precisa cuidar da saúde, da educação, tinha alguns desconfortos em termos de rumos de governo, né? Então, acho que isso pesou bastante.
eu não estou aqui questionando, estou dizendo que a gente precisa fazer mais, muito mais, para não deixar que o nosso Estado fique muito para trás ou fazer com que o nosso Estado supere outros que já superamos no passado. Se você olhar para Alagoas e olhar para Bahia e olhar para Sergipe, esses estados, nós éramos a referência. Hoje, nós não somos referência de mais quase nada, né? Então, acho que essa é uma questão importante. Nós precisamos voltar a ser um estado referência, um estado que tem uma renda per capita alta, porque tem condição para oferecer essa renda per capita, uma agricultura desenvolvida, uma agroindústria forte, uma indústria metalúrgica que é pequena, mas que pode se transformar em algo mais consistente, numa indústria de mineração forte. Esse porto precisa um espaço de exportação mais poderoso, com o porto que a gente tem, precisa ampliar esse porto, precisamos botar ele 2 quilômetros adentro, mar adentro, para receber navios de grande porte. Nós precisamos atrair investimentos em áreas que gerem uma cadeia no entorno enorme de fornecedores. Então, isso tudo é um desejo de fazer. E veja, a partir de um determinado momento, eu senti que o espaço no bloco era muito difícil e ia ficar um debate entre quem seria o candidato. Sim. Né? Veja, todos têm o direito de ser candidato. Ainda que a gente tenha vindo do mesmo bloco, tem visões diferentes. E chegou uma hora que eu disse, bom, se eu ficar aqui, eu vou ficar numa disputa pouco produtiva. É uma disputa entre colegas ou parceiros políticos que estiveram juntos, um tentando desconstruir o outro. Não, eu não quero desconstruir ninguém. Eu quero apresentar para a sociedade um caminho. E se eu ficar aqui no governo, do jeito que estava, a gente ia ficar só se digladiando e sem apresentar e sem pensar no futuro do Estado. Senador, esse seu projeto aqui, ele já começou a decolar? Já está decolado. Já saindo do chão. Agora vai pegar força e alturas. Fé em Deus. Comandante Rogério, até porque, Nubem, Sim. dentro do que vocês estavam falando aí, estava em aberto, né? O governador do estado, Belivaldo Chagas, ele disse que não tinha definições, né? E todos que estavam querendo ser pré-candidato ao governo estava livre, colocar o nome à disposição da sociedade. Então, nesse quesito, o comandante Rogério Carvalho, do PT 13 RCS, está conduzindo, né, da melhor forma para o governo. Você aceitaria conversar com Lula e Belivaldo em torno da unidade para que o Sergipe fosse o centro de tudo isso, pudesse desenvolver? Você aceitaria ser o candidato? Veja, Belivaldo, ele vai cumprir a tarefa dele daqui a pouco. Ele não será mais governador. Né? Eu quero mesmo conversar com o povo de Sergipe sobre qual é o futuro que o povo de Sergipe quer. Às vezes a gente passa mais tempo conversando com as lideranças do que ouvindo a sociedade. A gente precisa ouvir a sociedade, ouvir o povo. Eu hoje recebi uma aula, estava nessa reunião, recebi uma aula. O prefeito dizendo, olha, nós sabemos o que acontece em cada lugar e vocês precisam, senador, falar com muito respeito, senador, o senhor precisa ir, senhor, ele é mais velho que eu, mas me chama de senhor. Às vezes eu fico assim, por que me chama de senhor? Mas é o princípio da autoridade. Você precisa ir em alguns lugares para sentir como é que o pescador lá de Maruim passa 5 dias cozinhando dentro do barco, certo? Leva barro para não queimar o barco de madeira e cozinha ali para poder
trazer marisco para sobreviver. Essas pessoas precisam ser ouvidas, essas pessoas precisam... A gente precisa saber o que elas querem, não só essas, mas como essas pessoas, como esses 400 pescadores de Maruim, tem 4 mil produtores de mandioca que a gente precisa ouvir, tem não sei quantos mil produtores de laranja que a gente precisa ouvir, produtores de tudo. Né, Sua campanha vai ser assim, o senhor vai horizontalizar essa relação? Desde o lançamento da construção do programa. Lula tentará unir os partidos de esquerdas e alguns do centrão para fortalecer a pré-candidatura dele? O Lula tem compreensão de que ele não governará só com a federação. Ele precisa de uma base mais ampla. E essa aliança com o Alckmin é um toque de muita genialidade do Lula. Por que motivo? Se nós pensarmos que o Alckmin hoje não está no PSDB, mas ele é do PSDB, ele é a cara do PSDB tradicional, e que nós disputamos todas as eleições depois da redemocratização que foram assim consideradas mais normais, porque a de Collor e Lula teve muita manipulação. Sim. Essa de Bolsonaro agora e Haddad teve muita manipulação, tiraram o Lula foi condenado, preso, né? Mas se pegar no meio, quem disputou foi PT e PSDB. E essa junção é muita maturidade. Ou seja, a gente precisa juntar quem tem mais proximidade de projeto, de Estado e sociedade, e não ficar indo buscar coisas muito diferentes. Tem uma parte na política que são mercenários. Servem a qualquer fazem parte de qualquer exército. Isso. Na vida e na política e em qualquer lugar. Faz parte de qualquer exército. Então, quanto menos esse tipo de político estiver caminhando juntos na reconstrução do país, melhor. Né? E para isso a gente precisa consolidar uma relação política mais consistente com partidos de centro, certo? Que tenham algum grau de responsabilidade com um projeto de Estado e sociedade. Basicamente, é isso que o Lula está buscando. Ou seja, não é a troca. Eu lhe dou isso para você votar naquilo. Não, você tem compromisso com o desenvolvimento econômico, você tem compromisso com a melhoria da nossa infraestrutura, tem compromisso em aumentar a renda das pessoas, tem compromisso em fortalecer a nossa indústria, tem compromisso em promover a ampliação da produção de ciência e tecnologia no nosso país, tem compromisso de universalizar 5G, tem compromisso com projetos desse tipo, né? Tem compromisso Sim. de aumentar a nossa exportação, né? Tem compromisso de preservar o meio ambiente, tem compromissos que são uma frente que pode ser formada, e aí não é uma federação, uma frente que pode ser conformada a partir de alguns compromissos políticos que vai além, você me apoia porque vai ter este lugar no governo. Não, você vai ter o lugar do governo porque você tem compromisso com uma agenda de governo. Eu acho que esse é o desafio que o presidente Lula está enfrentando para construir o seu campo de alianças. Perfeito. Entrevista muito boa, né? Perfeita. Pena que estamos chegando ao final, mas muitas respostas esclarecedoras. Sim. E espero contar com o senhor em outras oportunidades. Quero agradecer também à equipe, à assessoria, que possibilitou essa agenda. Sei que o senhor correndo muito pelo interior do estado, visitando, conversando com o prefeito, com a população. E desejar ao senhor sucesso na sua caminhada. Wilker, agora é hora do Pinga Fogo. Flávio Bolsonaro.
é um Bolsonaro típico. Sérgio Moro. É um aproveitador que usou da justiça para tirar vantagem política. Lula. Um líder carismático, sensível e qualificado para recolocar o Brasil no cenário internacional como um país grande e respeitado. Belivaldo Chagas. É um governador em fim de mandato que tem qualidades e alguns defeitos que o povo já começa a conhecer. João Alves. Foi um visionário, cumpriu um papel importante num determinado momento da nossa história, quando percebeu que a água era o bem mais importante que faltava para grande parte dos sergipanos, né? Então, cumpriu um papel no século XX, um dos maiores líderes políticos do século XX, como Dédalo é, até hoje, o maior líder político de Sergipe do século XXI. Rogério por Rogério. Precisando do apoio de todo mundo para viabilizar o sonho de juntos a gente fazer um estado melhor para todos. E assim a gente vai chegando a mais um fim do Na Berlinda. Senador, muito obrigado. Obrigado a toda a equipe que foi atenciosa conosco. E, Nubem, como é que o nosso internauta tem que fazer? Bom, vai lá, se inscreve se não está inscrito, deixa o seu like, compartilha, impulsiona esse vídeo, propaga o nome do canal e você vai receber novos vídeos, novas entrevistas no programa Na Berlinda. Senador, considerações finais, alguma Eu coisa? queria agradecer ao senhor e ao senhor Wilker por essa oportunidade. Deixa o senhor de lado, a formalidade. Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui. Foi muito prazeroso esse bate-papo. Legal. Obrigado. E a você aí que está no celular, no computador, de casa, do trabalho, no lazer, o nosso muito obrigado e até mais.